Muito bem, vamos iniciar um período de debate, então. Um período de debate, inscrições, temos muitos temas, inscrições, vamos, se calhar, fazer uma série de perguntas para depois termos resposta. Enquanto pensam na vossa inscrição, eu não resisto a aproveitar esta nota histórica que o Carlos Bahia deu nota há pouco, portanto, para os nossos colegas que estão connosco, não nacionais. Nós começamos somos um dos países mais antigos, o mais antigo da Europa, com fronteiras definidas, quando existiam. Começamos por ser Reino de Portugal, depois fomos Reino de Portugal e dos Algarves. A constituição desta mesa, pela maioria, à exceção do nosso colega Stélios, que ainda não nos esquecemos que está certamente também a acompanhar-nos, é feita por 2 representantes da administração central desconcentrada, digamos assim, e por 2 representantes, em circunstâncias diversas, de autarquias e regiões administrativas. É um debate que estamos a iniciar, de certeza absoluta, é um bom tema para o tempo que vamos passar juntos, quando nós estivermos a falar disto que nos concentra aqui. É um debate que vai ser feito num futuro próximo, sobre a descentralização. Eu ouvi há pouco a troca entre o Carlos e a Patrícia de algumas intervenções, e isso significa também que entre descentralização, que está a haver de competências, e regionalização, pode vir a ser um debate, e daí eu ter falado do Algarve, temos aqui também nestas questões muito concretas alguma outra forma de ver os problemas, se elas estiverem num outro patamar. Mas, enfim, não é para a discussão, para esta, e agora vamos a inscrições. Isaías Afonso, muito bem. Vamos juntar perguntas, está bem? E, portanto, começaremos pelo Isaías Afonso. Ora, em primeiro lugar, queria dirigir a minha pergunta ao Dr. Carlos Montemor. Falou que a direção dos produtos é feita em relação aos supermercados, aos hipermercados, às grandes superfícies. Há alguma possibilidade de mudar essa situação em relação, por exemplo, a mercados de rua? Porque eu fui candidato, aliás, fui autarca na Amadora e tentei fazer os mercados de rua, portanto, embora fosse na oposição, estivesse na oposição, mercados de rua, e só consegui que aparecessem 4 barracas de bio. E a pressão que se sofreu foi precisamente dos supermercados e dos hipermercados para que não se realizassem os mercados de rua em virtude da derrama, em virtude, portanto, desse imposto que é ótimo para as câmaras municipais. Esta é uma das questões que eu queria pôr. Por outro lado ainda, queria pôr outra questão só, e rapidamente, há alguma preocupação em relação aos nossos frangos proibidos em Hong Kong, porque estava-me a lembrar que atingidos, portanto, pela gripe das aves, e estava-me a lembrar, por exemplo, a França exporta 800.000 frangos por dia para a Arábia Saudita. Por outro lado ainda, a pergunta ao Dr. Paulo Nicolau. Lembro-lhe aqui, na parte de história, que efetivamente nós tivemos um período de ócio, que é o período do século XVI, em virtude das especiarias da Índia. É chamado mesmo o período do ócio do século XVI. Havendo tantos desempregados em Portugal, assim, dessa forma, não há a possibilidade de ocupar em lugares de emprego, nomeadamente, portanto, no domínio agrícola, desses grande número de desempregados que existem. Por outro lado ainda, já que falou precisamente também no seguinte, antes não se falou aqui no chamado agrupamento familiar. Só vou falar precisamente dos trabalhadores, mas o agrupamento familiar, eu estive com aqui a minha amiga Maria Reina, também num seminário semelhante em Espanha,
a 100 km de Madrid, e vimos que havia habitações, por exemplo, para os trabalhadores, havia o agrupamento familiar e até havia o professor que lá ia dar aulas, precisamente nessa região agrícola, a 100 km de Madrid. E agora ponho-lhe outra questão, já que se falou, como? A última, esta é a última. Em relação, portanto, à parte cultural, regiões que, faltando o agrupamento familiar, se não seria extremamente interessante, por exemplo, e em termos de integração, criar secções internacionais nas escolas secundárias em Portugal, havendo precisamente a língua desses povos e a própria história, uma vez que faz parte da sua própria cultura, como a França nos oferece os chamados liceus internacionais. Muito obrigado. Obrigado, Isaías. Mais alguma intervenção? Eu gostava de agregar perguntas. Muito bem, volta. Quizá, bueno, más bien son observaciones, pero quizá de ahí salen también preguntas. Le primero al señor Montemor, que habló pues de la situación de las empresas que plantan ahí, ¿no? Las grandes empresas. Yo recuerdo, por ejemplo, en Alemania, después de una escandalización de la cosecha de la gran empresa Driscoll, creo que aquí también en Portugal estalló un debate a nivel nacional en la tele, porque, por ejemplo, la cadena Lidl y Aldi, que también supongo que aquí, siempre se presentan pues, como empresas muy limpias, ¿no? Guardamos las leyes laborales y queremos que los productos sean buenos, etc. Y de repente salió pues esta información que los trabajadores de Driscoll, en este caso fue en España, eran explotados. Aldi decidió, por lo menos un tiempo, ya no contrato con Driscoll. Lidl sí siguió. Lo que quiero decir que sí vale la pena, o sea que llega a la luz también las observaciones que hacen la inspección laboral. Por ejemplo, si hay una empresa o empresas subcontratadas permanentemente rompen la ley de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores mismos casi nunca tienen la posibilidad de defenderse porque el poder de ellos son dependientes, ¿no? Es una pregunta, una observación más bien, pero... Y la segunda, lo de la digitalización, un problema fundamental en Alemania, pero yo creo que también en otros países es cómo llegan las informaciones sobre los derechos laborales, los derechos sociales que tienen los trabajadores a los trabajadores, para que sean bien informados. Yo creo en este aspecto también la digitalización sí juega un rol muy importante, porque los migrantes que están en Alemania son por temporada nomás. No llevan impresora ni computadora. Lo único que llevan es un celular, el smartphone, y por medio del smartphone se conectan con todo el mundo. En el tiempo de la pandemia, cuando un trabajador estuvo en cuarentena laboral porque tenía COVID, no podía trabajar, normalmente debería de imprimir un documento, firmar tal horas, no pude trabajar tal días y entregar el papel a la agencia de empleo. Ningún trabajador lo ha hecho porque no tiene impresora a dónde ir. Si está viviendo en el campo, etc. La digitalización, el algoritmo de un sistema digital también puede apoyar un trabajo más justo. Me gustaría que quizá pueda hacer alguna recomendación acerca de eso, porque no lo tomó tanto en su presentación. Obrigado. Sí, María, claro. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Bueno, quiero felicitarles por sus intervenciones a cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes ha tenido algo que decirnos con respecto a las medidas y programas que se van a desarrollar a nivel nacional y europeo ante los nuevos fondos, ¿no? Y a mí me gustaría a doña Patricia Gómez da Silva hacerle tres preguntas.
Tres preguntas que yo creo que son importantes porque creo que el Alentejo está viviendo una situación de despoblación como tantas regiones de Europa, no solamente en los países del Mediterráneo, la Europa central se está despoblando, por eso Ursula von der Leyen ha puesto en valor y ha puesto un presupuesto de 20.000 millones de euros para la lucha contra la despoblación. Entonces usted nos ha presentado un proyecto, el proyecto Auroral, Innovación para la Agricultura. Indiscutiblemente yo tengo claro que a pesar de los 20.000 millones no vamos a colonizar nuestros pueblos, es decir, no vamos a volver a tener gente, salvo raras excepciones, que bueno, decidirán venir al pueblo y teletrabajar y tener después de esta pandemia una vida saludable, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tres preguntas. En primer lugar, ¿qué liderazgo tienen las mujeres en la agricultura en el Alentejo? ¿Me ha escuchado? Sim, ¿Qué liderazgo tienen las mujeres en el Alentejo? Segundo, en este proyecto de innovación para la agricultura, ¿qué papel están jugando? ¿Cómo participan? ¿Qué fondos están llevando a efectos para ellas? ¿Cómo lideran y cómo están recibiendo formación? Y me uno a la pregunta de nuestro colega alemán. Si no somos capaces de llevar la digitalización a las familias rurales, estamos creando los analfabetos del siglo XXI y también una inseguridad jurídica tremenda. ¿Cómo va esta comisión de coordinación y desarrollo regional del Alentejo a trabajar las competencias digitales en las familias rurales? Muchas gracias. Muito bem, penso que temos já Temos conjunto. Temos três perguntas, deixamos o João para Muito depois. bem, ok. Então começaria pelo Carlos Montemor, está bem? Em primeiro lugar, agradecer as questões que me foram colocadas. Das três questões que me foram colocadas, irei responder a duas. Uma terceira não irei responder porque não tenho resposta e já digo qual é. Relativamente, eu sou filho de agricultores, nasci, costumo dizer a brincar que nasci debaixo de uma cepa, portanto os meus pais eram pequenos agricultores e ao longo destes 50 anos de vida tenho assistido a uma mudança muito grande nos hábitos de compra do consumidor. Eu volto a falar muito no consumidor, porquê? Porque o consumidor tem um grande papel na definição da cadeia de fornecimento. Porque se o consumidor, há 40 anos atrás, quando nós produzimos vinho no Ribatejo, quando tínhamos as laranjas, quando tínhamos as batatas, o consumidor ao fim de semana ia diretamente comprar ao produtor. Esse hábito desapareceu a partir do momento que começaram a aparecer as grandes superfícies. E hoje, houve uma alteração brutal nos hábitos de consumo, o consumidor vai a um local onde consegue comprar tudo no espaço de 20 minutos, 30 minutos. E aí o pequeno produtor deixa de ter escoamento para a sua produção. E não consegue colocar a produção, não tem capacidade produtiva para fornecer, nem tem, e isso está muito no espírito português, não tem nem a capacidade produtiva, nem a capacidade de organização. E como não tem organização, não consegue volume para abastecer uma grande superfície. Mas mesmo que conseguisse, esse pequeno produtor depois não tem um budget financeiro, um pacote financeiro que lhe permita aguardar 90 dias pelo recebimento dessa venda. Isto para lhe dizer que, infelizmente, e falo por mim, que eu mantenho a exploração, ainda há pouco à hora do almoço dizia, em tom de brincadeira, eu mantenho a exploração porque a minha mãe tem 91 anos e continua a trabalhar nela, portanto é uma forma que eu tenho de a manter ativa, e eu mantenho a exploração e vou empobrecendo alegremente. Ou seja, cada dia que eu vou à exploração, que tenho que trabalhar porque ela não é rentável, não a consigo rentabilizar, eu vou mantendo, vou investindo o meu salário para manter a exploração e vou ter que ser eu, quando lá vou, porque tenho formação na área, a fazer determinadas tarefas que não tenho mão de obra para as fazer. Não há mão de obra nas zonas rurais para fazer. A mão de obra, eu estou a falar agora do Ribatejo, começa a aparecer através dos tais prestadores de serviços que mais à frente irei falar
em resposta à questão do nosso colega da Alemanha. Portanto, seria muito bom que se revitalizassem esses mercados. E eu tenho uma prima que está na Câmara de Salvaterra e constantemente estou-lhe a dizer, deveriam, porque Salvaterra tem um microclima, tipicamente mediterrâneo, e é uma zona de produção de laranja. Curiosamente, tem um clima para produzir laranja. E nós não conseguimos, não temos volume de produção, porque grande parte dos laranjeiros já foram abandonados, foram construídos, os terrenos foram vendidos para construção civil, para serem rentabilizados no outro setor da atividade, e as estruturas produtivas vão desaparecendo. Isto é um problema grave do nosso país. E se nós pensamos que queremos resolver o problema ambiental, uma das formas de resolver o problema ambiental é revitalizar a pequena agricultura, porque a pequena agricultura é que fazia a compartimentação da floresta. E hoje em dia os pequenos agricultores, muitos já morreram, os filhos foram para as zonas rurais à procura de melhores salários e de melhores condições de vida, que foi o que eu fiz, e os terrenos são abandonados. Significa que hoje as manchas florestais de eucalipto, de pinheiro, de sobreiro, deixaram de ser descontínuas, com os aglomerados rurais passaram a ser contínuas. Este é um problema grave que nós não sabemos como é que vamos resolver. E todos os anos lembramos dele quando? Quando vemos nas notícias que há um incêndio que já está há 3 dias ativo. Porquê? Porque não há forma, não há compartimentação para se combater esse mesmo incêndio. Portanto, era de louvar que sejam as câmaras, juntas de freguesia, revitalizassem esses pequenos mercados. A experiência que eu tenho e de feedback que eu tenho da Câmara de Salvaterra de Magos, já tentaram fazer e depois aparecem 2 ou 3. Porquê? Porque as estruturas estão... Segunda resposta. Segunda resposta. Dos frangos não é da competência da ACT, é da ASAI, portanto eu não tenho resposta para lhe dar, lamento. Terceira questão. A Driscoll está cá em Portugal, como estão outras empresas. O problema não está nas grandes empresas, porque as grandes empresas, como aplicam o Global Gap, existe controle. E quando esse controle é perdido, existe uma comunicação social que traz acima o problema do descontrole da utilização de mão de obra não regulamentar. Pronto. Por acaso eu conheço a Driscoll ali na zona de Odmira, já tive a oportunidade de visitar a Driscoll. O problema que existe aqui são os tais pequenos prestadores de serviço, muitos deles que são trabalhadores por conta de outrem numa determinada empresa, que ganharam contactos com outras empresas e que fazem a angariação nos países de origem e mobilizam novos trabalhadores que depois passam a prestar serviço para ele. E ele, em simultâneo, tem 2 funções. Ele é trabalhador por conta de outrem nesta empresa e, ao mesmo tempo, é fornecedor de mão de obra. E aí, esses trabalhadores vulneráveis, como não são trabalhadores da empresa diretamente, a empresa não é obrigada por lei a fornecer habitação. Então eles recorrem a outras estruturas para alojar esses mesmos trabalhadores, que normalmente são fora, quase sempre fora da empresa, porque a empresa depois aí não se quer comprometer. O que é que nós estamos a fazer para combater este fenómeno? O que temos vindo a fazer, e a legislação já foi alterada nesse sentido, é responsabilizar a empresa que recebe a mão de obra pelo pagamento da coima e pela infração. Responsabilizamos. Muitas vezes, e há pouco falou-se aqui, trabalhadores que ficam com dívidas, também já nos aconteceu a nós, irmos seguindo, rastreando a passagem de vários trabalhadores por várias empresas e identificamos que uma determinada empresa lhe ficou a dever dinheiro. Fazemos o apuramento do valor em dívida ao trabalhador e às vezes a empresa quer pagar e o trabalhador já não está em Portugal. O trabalhador já voltou ao país de origem. E também, por vezes, temos essas dificuldades. Aqui, não sei se respondi. Obrigado. Paulo, posso? Nicolau. Talvez com algum atrevimento, só sobre o que o Dr. Carlos Montemor acaba de dizer, só dizer o seguinte, a nossa percepção. Esses prestadores de serviço existem, nós estamos num processo aqui de identificação e de rastreio horizontal ao nível da região toda, não estamos focados em nenhuma área, mas preocupa-nos sobretudo aqueles que têm o maior volume de trabalhadores. Agora, em regra, esse recrutamento não é feito no país de origem, porque eles não têm essa capacidade. Eles vão buscar aos mercados europeus e que a livre circulação traz, porque a nossa legislação, como sabe, tem um contexto de facilitação da integração. Quem demonstrar que é
uma mais-valia na integração, a lei permite que se regularize. Nenhum outro país da União Europeia tem este modelo. E, portanto, na Europa, quando não está regular, expulsam. Nós, em regra, acolhemos dentro da circunstância, como a lei assim dita, que a pessoa tenha um contrato de trabalho ou uma promessa de contrato de trabalho, cumpra as suas obrigações fiscais, aliás, como o Sr. bem sabe, e as funções e as responsabilidades perante a Segurança Social também. Portanto, neste contexto, esse recrutamento está facilitado porque não há passagem de fronteiras. Portanto, eles vão, no fundo, recrutando pessoas da mesma nacionalidade, porque estes prestadores de serviço, em regra, são estrangeiros e acolhem dentro da rede social, através das redes sociais, e conseguem recrutar na Alemanha, na Itália, na França, na Eslovénia, portanto, neste nosso espaço comum, e, portanto, são esses que nós temos vindo a detectar, alguns deles até que abusivamente vêm cá só restar o contrato, mas continuam a trabalhar em locais que têm, aparentemente, pela explicação que nos vão dando, vencimentos mensais superiores àqueles que são pagos aqui na região. Portanto, é só para dar esta nota, porque não há uma violação na entrada, porque estas pessoas não arriscam entrar no sistema de conseguir trazer. As empresas, sim, estão nesse caminho. E quando falamos em asiáticos, é bom explicar quem está a vir. São tailandeses e são filipinos. Os filipinos, que é uma longa tradição na Europa, nomeadamente na Itália, porque é uma cultura católica, em regra, e depois, por falar em castelhano, há uma aproximação cultural grande que permite que sejam, por exemplo, as pessoas em casa, aqui em Portugal, têm muitas vezes uma ucraniana, uma cabo-verdiana, na Itália têm filipinos e filipinas, não é? E, portanto, é engraçado ver como é que esta dinâmica funciona. Peço desculpa do meu atrevimento, mas só para deixar claro que não há um recrutamento de origem. Não há. Mas as empresas fazem. As empresas fazem, de facto, mas esses prestadores de serviço são esses operadores, diria, voláteis e que estão a ter um aproveitamento muito grande do sistema, portanto tem sido um dos nossos vetores de referenciação e de trabalho, nomeadamente justamente com as outras entidades. Desemprego de nacionais. Penso que esse é o problema. Bom, essa é uma pergunta de $1 milhão. Não sei a resposta. Porém, posso dizer alguma coisa daquilo que é o meu entendimento e vou buscar também o que o Carlos Montemor falou há pouco. Talvez eu tenha uma visão um bocadinho distinta, mas é aquela que eu vou desenvolvendo com a aprendizagem que tenho deste negócio em que eu estou de 30 anos. Portanto, tenho este problema, estou aqui há tanto tempo, já vi tanta coisa e, portanto, vou aprendendo também. Mal seria. O que é que nós temos visto? Bom, não fui eu que disse, foi dito nesta sala. Há escassez de mão de obra, nacional ou estrangeira. Há escassez. Não há. Procura-se, as colheitas estão lá, os hotéis precisam, os restaurantes precisam, a construção civil precisa e não há. Portanto, é conhecida, é um discurso que todos os empresários têm, portanto, é um discurso todas as entidades não podem dizer que não sabem, apesar de serem conhecidos os números do desemprego dos nacionais e apesar também de que os indicadores de quem cá está dizem, afinal está cá muita gente. Sim, mas onde é que eles estão? E estão cá para trabalhar, de facto, connosco, as nossas empresas, e contribuir para o bem comum? É uma pergunta. Agora, o que é preciso fazer para que os nacionais ou os estrangeiros venham? Bom, capacidade para atrair as pessoas. Não se pode, não dando condições, atrair as pessoas, quer dizer, as pessoas não vão. Pois tem outras razões que eu aí não irei elaborar, teria que estar aqui alguém da área do emprego que, melhor que eu, poderia dizer de uma forma fundamentada. Capacidade de atrair. Depois de atrair é preciso acolher, de acolher, não é? E fixar. Eu, por defeito profissional, tenho ido com as pessoas que trabalham no terreno, com os meus inspectores, eu vou com eles. Porque uma coisa é contarem o que é que viram. E outra coisa é estar lá eu e fotografar com o meu telemóvel e falar com os migrantes que lá estão. E perguntar-lhes, então, mas vieste de onde? Estás aqui, quanto pagas por esta cama? Custa 90 euros. E agora no mês que vem só mais 10 euros passa a 100. Mas porquê? Por causa da inflação, disse-me um senhor do Bangladesh. Portanto, vejam a realidade no terreno. E tem uma cama de um beliche que por cima com um cabide, não é? Portanto, a empresa está referenciada e estamos com os procedimentos legais inerentes. Portanto, acolher
e procurar que estas populações se fixem. Elas só se fixam por uma de duas razões. Ou as condições de trabalho são atrativas, a remuneração é atrativa, e eles têm a capacidade de fazer o reagrupamento familiar, que é trazer a sua mulher e os seus filhos, que é o que temos visto em algumas nacionalidades, como por exemplo o Nepal, tem uma tendência para se integrar forte, ao contrário de outros que procuram a volatilidade de trabalhar na maçã na Suíça, ou na Áustria, ou depois mais tarde na Alemanha, na vinha, no sul, etc. Portanto, isto é um mercado em que toda a gente sabe, não somos nós os únicos que somos sazonais aqui, pouco ou muito, quer dizer, a Europa toda é sazonal, e portanto, eu próprio fui fazer a vindima há uns anos, não é? Há 40, para a França, não é? E portanto, vi quem é que lá estavam, os nacionais que lá estavam, e portanto, há esta necessidade de mão de obra, portanto, acolher e fixar. Depois, eu tenho que, eu cheguei um bocadinho atrasado na primeira parte e peço desculpa, mas daquilo que ouvi, quero passar a minha sensibilidade. Temos que evitar, a todo o custo, ter uma ideia que a componente repressiva é que resolve os problemas. A componente repressiva é parte da solução, mas não é a solução. E isto vai entroncar do que o Sr. disse relativamente, afinal, então, como é que se fazem as coisas? As coisas fazem-se com a certificação, sim. Eu talvez, certificação pelo consumidor. Eu sou português e conheço a nossa gente. Não. Eu, em tese, talvez fosse mais por um regime mais de compliance, no sentido de ajudar ao cumprimento das empresas e dos prestadores de serviços e todos os atores económicos que tivessem uma intervenção na cadeia de produção. Nós temos que ter, o processo tem que estar de alguma forma, tem que ter um certo acompanhamento, porque o que nós temos visto aqui no caso da região é de que as denúncias ou chegam-nos, ou são denúncias de alguém que tem uma atividade e está a denunciar o seu concorrente direto, portanto, é uma lógica de mercado local, não é? E, portanto, nós somos cautelosos a ver estas matérias, ou então são em zonas cinzentas, estão em zonas completamente fora de qualquer aglomerado populacional, portanto, não há testemunhas, não há ninguém que nos diga. Talvez o interlocutor mais presente é o português, que tem uma casa lá abandonada não sei onde, aluga a um senhor por 2.000 euros, e depois o senhor a quem alugou vai cobrar aos outros, não é? E faz 5.000 euros. Só ali em rendas por mês ganha 3.000 euros sem fazer nada, não é? Portanto, é só na gestão do espaço. E sem condições, os lugares, em regra, não é? Sem água quente, dormem 16 pessoas num quarto, portanto, coisas que nós temos constatado, e eu estou-vos a falar, não é do que me contam, do que eu já testemunhei. E, portanto, esses problemas estão. Temos que trabalhar também nas situações que sinalizamos de tráfico até agora, acolher as vítimas, tirá-las, porque até agora, na nossa região, os indicadores que vamos ter são baixíssimos. Esses casos que detectamos são cirúrgicos pontuais e os dedos de uma mão são muitos para dizer os que são, mas estamos atentos. E, nomeadamente, na área do desporto, tivemos aí uns problemas que estamos verdadeiramente preocupados, mas o empenho para resolver esse problema é grande. E, portanto, talvez o compliance das empresas na ajuda ao cumprimento. É talvez a minha visão, e eu aí tenho uma visão completa. E só dar aqui uma nota final sobre o ócio, que falou para a primeira questão, mas eu não quero deixar cair. Vou testemunhar aqui na região o que é que nós temos visto sobre a questão do reagrupamento familiar, em concreto. Na minha direção, eu tenho aqui a minha subdiretora, que não pode deixar mentir, é uma prioridade para nós as questões do reagrupamento. Queremos que venham as mulheres de toda a gente. Temos um procedimento rigoroso de ir ver as condições para onde vem a mulher e os filhos, porque não aceitamos quartos onde vive tudo em comunidade, porque não é o padrão das famílias portuguesas. Nós temos um sentido e um conceito de família que deve ter o resguardo para o marido, a mulher e os filhos terem uma condição para viver. E isso, eu sou irredutível nisso. Agora, tenho a tolerância necessária para perceber de que, tendo as condições que a lei diz que são as adequadas numa primeira fase, podem não ser as ideais, as pessoas também vêm para melhorar,
a sua condição e progressivamente não podemos ter aqui um padrão de uma exigência do norte da Europa. E, portanto, temos que... Mas, em termos políticos, é uma prioridade nossa. E termino para vos dizer o seguinte. Os casos que temos tido bastante sensíveis no que diz respeito aqui na região com imigrantes, têm a ver com imigrantes que não têm núcleo familiar cá e, não tendo essa retaguarda, apresentam 3 tipos de problemas. Está aqui o seu comandante regional, distrital da Guarda Nacional Republicana, que é um conhecedor dessa realidade. Pessoas com problemas de álcool, portanto, dependência de álcool, pessoas com dependências de droga, porque quando acabam a sua atividade profissional não têm uma casa para ir, para a mulher lavar a roupa e junta-se com os amigos, não é? E depois um terceiro núcleo de pessoas com quem temos vindo a cruzar são pessoas descompensadas do ponto de vista da saúde mental. E, portanto, não são pessoas que tenham doenças profundas, mas que foram acumulando stresses e que nos colocam, enquanto imigrantes, a dificuldade, e aliás, conhece essa realidade também. Temos tido aqui muito apoio na saúde do Algarve, da Câmara, todas as entidades, para procurar estabilizar essas pessoas. Os serviços do CAT, do Centro de Atendimento a Toxicodependentes de Olhão, têm sido um parceiro excepcional. Tenho aqui a minha inspetora, a Ruth Cabrita, que conhece by heart, de coração, esta nossa prioridade. E, portanto, essas situações em que os núcleos familiares não estão cá, trazem este ócio de quem não tem a família na sua retaguarda, de ir para casa, a mulher que ajuda a lavar a roupa, a comida, o núcleo familiar, pagamos esta fatura, e os casos que eu falo não são isolados, ao contrário dos anteriores que falei. Temos bastantes casos para dizer que é uma situação que nos preocupa. Obrigado, não sei Paulo. se respondi. Muito obrigado. Carlos Bahia não foi questionado, mas se quiser, nós vamos ter que terminar às 18h45, portanto estou a dizer isto para a Patrícia ir consolidando a resposta. Bem, então darei 3 notas telegráficas. Relativamente aos mercados, dizer que em Faro nós temos vários mercados que se realizam numa lógica semanal, ou quinzenal, ou mensal, e que funcionam bem do ponto de vista da procura e do ponto de vista da oferta, e portanto aí, sem qualquer tipo de reservas por parte, nomeadamente, dos grandes operadores, mas eu gostava de ir mais longe e referenciar uma experiência que está neste momento em curso, que surge de alguma maneira em contexto de pandemia, a ideia, e que tem subjacente o apoio aos produtores locais e que tem por objetivo incentivar, portanto é uma parceria entre a Associação de Municípios do Algarve, a Associação In Loco da Serra Algarvia, e que tem por objetivo incentivar os agrupamentos escolares a consumirem a partir dos produtores locais e não a partir dos grandes consumidores. Isto tem vantagens, desde logo, na lógica de subsistência do produtor local, mas também numa lógica de consumir melhor, consumir mais saudável, consumir os produtos da época e até numa lógica daquilo que a União Europeia hoje tem, um projeto From Farm to Fork, ou seja, diminuir as cadeias de distribuição e, portanto, fazer com que os produtos cheguem de forma mais barata, mais fresca e também com vantagens em termos ambientais. Eu, em termos de emprego, enfim, embora conheça a realidade, julgo que não consigo acrescentar muito mais. Há efetivamente aqui um conjunto de vícios no setor e, portanto, provavelmente aí só uma fiscalização mais efetiva é que pode dar mais alguns resultados. Antes disso, eu julgo que nós temos que olhar, esse aspecto é fundamental e inquestionável. Antes disso, eu julgo que temos que olhar também para a quantidade de pessoas que temos e fazer a sua reconversão nos casos em que haja que reconverter, porque de facto, face à dificuldade que existe hoje em dia, face a outro tipo de constrangimentos, nomeadamente no Algarve, falei da habitação que é muito presente hoje, mas também um constrangimento que se fala há décadas, a falta de uma rede de transportes que dê resposta. Eu penso que nós temos que procurar, nós, os empresários, têm que procurar desde logo localmente. E, portanto, a partir daí depois é que vamos crescendo, do local passar ao regional, do regional passar ao nacional e ao internacional. Mas pronto, mas há efetivamente trabalho a fazer de formação, de qualificação daqueles que temos cá, conjugado com uma fiscalização, porque todos nós já ouvimos histórias da pessoa que é encaminhada para a oferta de emprego e vai mal vestida, vai suja, leva a criança e, portanto,
não sendo, nos termos da lei, uma recusa efetiva de aceitação de emprego, na prática é um convite ao empregador não aceitar. Por último, referir também um projeto que está numa fase muito inicial na região do Algarve, em resposta à última oradora, que tem a ver com um projeto de comunidades digitais, de espaços de coworking no interior do Algarve. Portanto, é um projeto que ainda está a acontecer. Os vários municípios do Algarve foram convidados a assinar com a CCDR este compromisso. Faro também o fez e, portanto, o objetivo é ter em zonas do interior espaços de coworking que possam servir desde logo para os nómadas digitais, para quem queira vir viver para aqueles espaços, que são espaços onde se vive bem, no nosso caso escolhemos a aldeia de Estoi, e que ao mesmo tempo ficarão naturalmente disponíveis também para os moradores. Muito obrigado, Terminei. Carlos Obrigado. Bahia. Sem perguntas, está bem? Se fosse com... Obrigado, Patrícia. Eu vou tentar ser rápida e responder a todos às perguntas que me foram feitas, mais ou menos ao mesmo tempo. A digitalização é, como todos sabemos, um caminho que estamos a percorrer. Em determinados sítios de uma forma mais célere, em determinados países já com algum desenvolvimento, noutros menos. No nosso caso aqui, é verdade que no início nas primeiras fases de pandemia não havia esta facilidade em termos a digitalização ao serviço dos trabalhadores que necessitavam de ter uma impressora para poder apresentar a sua justificação ou o seu atestado, certificado de vacinação. No entanto, esta é uma circunstância que nos últimos tempos veio a ser superada, poderá melhorar, com certeza, terá algumas deficiências, mas neste momento eu própria, que me deparei com o mesmo problema, não são só as outras pessoas com menos recursos, eu não tinha uma impressora para poder mandar o papel e imprimir, ou para os meus filhos que estavam a ter aulas online. Agora eu recebo uns códigos, envio esses códigos, e a minha entidade patronal recebe-os, eu não tenho que imprimir nada. Portanto, isto é um caminho que nós estamos a fazer. É um caminho que esperemos que seja para melhor. Aquilo que diz respeito às mulheres, bom, na agricultura, eu sou mulher e uma acérrima defensora das mulheres. Não gosto de imaginar que as mulheres vêm para Portugal para segurar, eu vou brincar com aquilo que disse, não leva a mal, para segurar os maridos de entrarem nas suas dependências de solidão ou para lhes lavar a roupa. E, portanto, não leva a mal, isto é uma brincadeira. E eu acredito que seja verdade. Mas aquilo que eu desejo é que as mulheres possam vir para Portugal em as mesmas condições que os homens, ou ainda melhores, porque têm circunstâncias particulares que poderão fazer delas seres mais vulneráveis. Eu não lhe sei responder especificamente como está a questão das mulheres na agricultura. As mulheres trabalharam tradicionalmente na agricultura no Alentejo, é uma função tradicional, no entanto, e não lhe sei responder porque não é especificamente a minha área, no entanto, e para responder também à outra pergunta, devo-lhe dizer que as questões dos cidadãos vulneráveis e desprotegidos é uma questão que está presente no Aula Rural, não apenas porque é uma exigência do projeto em termos do H2020, mas também porque é uma intenção de cuidar, ou seja, quando olhamos para as pessoas é muito simples conseguir que alguém que não é vulnerável, desprotegido, que tem uma situação escolar avançada, com outro tipo de ambiente de vida, que ela suba vários degraus naquilo que nós queremos que ela faça. É muito mais complicado se nós olharmos para as pessoas que são mais desprotegidas, que não têm escolaridade, que estão mais vulneráveis e, portanto, este é um caminho que está a ser pensado em conjunto com os grupos de ação que a própria Comissão Europeia tem e que vão debatendo as questões das leis e da legislação na parte da digitalização. Vamos tentando. Isto, como digo, o caminho faz-se andando e nós sabemos que isto é uma matéria nova
E no dia em que nós achamos que tudo aquilo que colocamos hoje em cima da mesa está resolvido, teremos seguramente o dobro, o triplo, o décimo, 100 vezes mais de coisas para resolver a seguir. Isto não acaba. Agora, a nossa intenção é melhorar as pessoas, a sua vida e a forma de estar dos trabalhadores também na agricultura. Esperamos que também a parte específica das mulheres. Eu ficaria muito contente, tenho muita atenção a isso, não deixo escapar e acho que todos, independentemente do país onde vivemos, como cidadãos, temos o dever de sermos protetores daqueles que não nos dizem nada, não sabemos quem são, mas que estão numa situação de vulnerabilidade e que podem estar a sofrer e a serem vítimas, e cabe-nos a nós, mesmo sem saberem quem são, agir. Eu já o tenho feito, porque a minha zona também tem ruralidade. Bem, Patrícia, eu penso que acabamos da melhor forma, está bem? Penso que acabamos da melhor forma com este resumo. Sei que há perguntas ainda para serem feitas, mas na verdade temos que ser consequentes com aquilo que também são direitos das outras pessoas, como a Maria há pouco referiu. Tenho a certeza absoluta que ali fora haverá este aprofundamento relativamente à situação que vimos aqui debatida, que o João poderá ainda colocar alguma questão e que todos nós podemos transmitir relativamente à digitalização aquilo que, ao nível de acesso, é uma melhoria significativa de todas as organizações públicas. Enfim, haverá muito a fazer, mas já muito foi feito. Queria agradecer a todos, queria cumprir uma falta da minha parte, que foi o cumprimentar todas as entidades presentes, mas como sei que foi feito no fim, no início, resta-me agora no fim sublinhar esse agradecimento e também dar a cada um dos participantes a singela homenagem de trabalho sustentável e legal, como ouvimos há pouco a Maria referir. Está bem? Muito obrigado a todos. Obrigado.